Eu quero repartir com você, nesse mês a gente sempre traz essa temática, revisita essa temática sobre o Natal, sobre as boas novas em Jesus. Então, domingo passado o Carlos já trouxe uma mensagem, compreendendo o Natal. Hoje de manhã o Orlando falou sobre a origem do Natal. E nessa noite eu quero falar Natal, a grande demonstração de amor. Crianças que gostam de anotar, o nosso tema dessa noite é Natal, a grande demonstração de amor. E eu quero repartir com vocês um texto, que foi o texto com o qual eu fui evangelizado. O texto mais conhecido, né? João 3,16. Esse será o nosso texto. Nós vamos nos debruçar e vamos nos deleitar nesse banquete, nesse manjar espiritual desse texto, que eu não me canso de lê-lo, de recitá-lo, de ouvi-lo, pois foi com ele que o Senhor Deus abriu os meus olhos, o Senhor Deus conquistou meu coração, o Senhor Deus revelou o seu grande amor para comigo, e tem sido assim com todos vocês, ora em outras passagens, mas essa é a passagem que Deus usou da minha tia para repartir o evangelho comigo quando eu era ainda criança, devia ter talvez 7, no máximo 8 anos, e reverberou, frutificou, nasceu a semente e deu fruto e tem dado fruto. Então, que nessa noite seja assim com você, trazendo deleite para você que já conhece, trazendo salvação para você que ainda não conhecia, e que o Senhor te alcance de uma maneira muito especial. Eu quero iniciar dizendo o seguinte: você já sabe do que eu vou dizer, mas só para a gente introduzir a nossa fala e fazer o link com os acontecimentos dos dias, do momento do mês de dezembro. Todos nós sabemos que Natal não tem a ver com comércio, como nós vemos. Existe essa ênfase e o comércio aproveita dessa ocasião, né, para usar o marketing e vender produtos. Natal não é comércio, Natal não é bebedeira, Natal não é orgia, Natal não é farra, Natal não é só comida, muito embora essas coisas façam parte de ter comida, essa coisa toda, como vocês sabem muito bem. Natal não é nada disso. Há, então, esses equívocos, esses desvios do espírito natalino, daquilo que a gente conhece como uma data importante para os cristãos. Nós reconhecemos que há esses equívocos na sociedade contemporânea. Todavia, você há de concordar comigo, eu penso que você há de concordar comigo. Há também vestígio do verdadeiro Natal na sociedade contemporânea. Natal não é comércio, Natal não é comida, Natal não é farra, Natal não é bebida, bebedeira, não é essas coisas. Mas, entretanto, a gente tem que reconhecer que há vestígios, faíscas, né, fragmentos do verdadeiro Natal na sociedade. Até por conta da base do cristianismo, então a gente vê isso. Sim, é isso mesmo que você ouviu, você não está errado, eu disse isso mesmo, existem vestígios na sociedade contemporânea, ainda que há esses equívocos e desvios. E como é que a gente vê esses fragmentos na sociedade? Por exemplo, é muito comum, nesse mês, a gente ver demonstração de generosidade de pessoas. Elas ficam o ano todo na inércia, elas não se preocupam, elas não estão nem aí por aquilo, o quadro em que as pessoas se encontram, mas quando chega nessa época, parece que elas tomam uma sacudida e elas passam a dar uma olhada, uma espiada para o outro e empreender ações. Então, há demonstrações de generosidade, há demonstrações de bondade, há reparações de relacionamentos. Neste mês, acontece, né, embora também há relacionamentos que são desfacelados nesse mês, mas há esses vestígios e há demonstração de amor. Todos esses fragmentos, bondade, generosidade, graça, amor, apontam para uma realidade maior. São presenças daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente crê, e isso aponta para uma realidade maior, para a demonstração mais pujante do amor de Deus. Do amor de Deus. E aí a gente tem essa oportunidade para mostrar essa amplitude, essa robustez do amor de Deus. Ei, irmãos, a palavra de Deus, ela dá conta, ela está recheada de manifestações do amor de Deus. De manifestações do amor de Deus. Pense comigo, se não é demonstração de amor quando os nossos primeiros pais caíram e romperam com Deus, se esconderam por conta do fardo pesado da culpa, do medo,
da vergonha, de tudo aquilo que fez com que eles se sentissem despidos, sem a devida justiça, um rompimento. E, de repente, uma vez escondidos, distantes de Deus, o que Deus fez? Deus foi atrás. Deus perguntou, onde está você? Isso é uma demonstração de amor, iniciativa de Deus. Quer uma segunda demonstração do amor de Deus? Nos dias de Noé, a maldade, ela estava se multiplicando, ela era uma maldade continuada, era uma maldade generalizada em toda a terra. E o que Deus fez? Deus resolveu preservar uma família. Isso não é manifestação de amor? É manifestação de amor de Deus, do amor de Deus. E o que dizer dos nossos irmãos, dos descendentes de Abraão, quando estavam no Egito, escravizados, humilhados, debaixo da chibata de Faraó, debaixo da tirania de Faraó, e de repente Deus desceu, Deus visitou o seu povo, Deus levantou Moisés e tirou o seu povo com mão poderosa, com braço forte do Egito, e libertou o seu povo e levou o seu povo para a terra prometida. Isso não é uma demonstração do amor de Deus? 3 demonstrações eu citei rapidamente aqui, e você sinalizou, é isso mesmo. Mas, diante de todas elas, a maior manifestação do amor de Deus está aqui no texto de João 3,16. E eu convido você, então, com a Bíblia aberta, a ler o texto, a ouvir a leitura do texto comigo, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos citá-lo juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, em o nome de Jesus, diante dessa declaração, dessa demonstração do teu amor incondicional, que ninguém fique aqui na inércia, sem ser diligente para ouvir com avidez, com interesse, esta boa notícia de salvação. Alcance-nos, transforma-nos, conquista-nos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que lemos, portanto, irmãos, ele revela de um modo muito especial o grande amor de Deus demonstrado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entregou por pecadores. E foi o monge, o reformador Martinho Lutero, o monge alemão Martinho Lutero, que disse que se nós tivéssemos apenas essa porção das Escrituras, apenas esse verso, que ele chamou, os biógrafos dizem que ele chamou de miniatura do Evangelho, se nós tivéssemos apenas este versículo, nós poderíamos levar a boa notícia do grande amor de Deus a todo o mundo, a todo mundo. Só com essa passagem, só com este versículo da palavra de Deus, porque aqui nós encontramos o pivô, nós encontramos o cerne, o âmago do amor de Deus, essa mola propulsora do amor de Deus que conquista, que atrai, que mexe com o nosso coração, que inflama as nossas emoções. Deus amou o mundo e amou de tal maneira que deu seu Filho, o seu único Filho, o seu bendito Filho, para que todo que nele crê não pereça, não seja condenado, não seja lançado no inferno, mas tenha a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que nós podemos afirmar que o Natal é a grande demonstração de amor? Por que nós podemos afirmar à luz desse texto? Eu quero destacar aqui algumas verdades que mostram o porquê o Natal é a grande demonstração de amor. Primeira verdade, crianças, primeira verdade, porque o Natal é a grande demonstração do amor de Deus. Primeiro, por conta de quem amou. Quem amou? Quem amou? O texto diz assim: Deus amou. Deus amou. Quem é Deus? Mas a gente precisa entender o seguinte: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? O que nós sabemos sobre esse Deus? Qual é a sua identidade? Me fale dele, pastor. Me dê um pouco mais de informação de quem é esse Deus. Esse Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra.
Ele disse, haja luz, e a luz veio à existência. E ele foi criando cada coisa em cada etapa da criação, dando forma, cores, estabelecendo as leis para que todas elas harmoniosamente fossem mantidas e revelassem a sua grandeza, a sua bondade, a sua criatividade, a sua inteligência, a sua generosidade. Esse Deus é o Deus Criador. Esse Deus é o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, todas as coisas grandes, as coisas pequenas, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, aquelas que nós conhecemos, aquelas que nós não conhecemos. É esse Deus que o texto está falando que ele amou. Quem amou? É esse Deus Criador, é esse Deus sustentador. Quem é esse Deus? Fala mais. Me dê mais informação de quem é esse Deus, pastor. Eu quero saber um pouco mais da sua identidade. Eu quero saber um pouco mais sobre as suas obras. Me diga, pastor Fábio, quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que tirou o seu povo da terra do Egito. O seu povo estava escravizado, o seu povo estava humilhado, o seu povo estava debaixo da chibata de Faraó. O seu povo estava gemendo, debaixo de um sofrimento. E esse Deus tirou o seu povo de lá. E ao tirar o seu povo de lá, manifestando sinais, prodígios, esse Deus alimentou o seu povo no deserto por 40 anos, fazendo com que o pão dos anjos, na linguagem poética do Salmo, chamado de maná, mas no Salmo chamado de pão dos anjos, fosse dispensado a eles, viesse do céu e eles fossem alimentados por 40 anos. Por 40 anos as vestes desse povo não envelheceram. As sandálias também não. Deus preservou esse povo, Deus guiou esse povo, Deus cercou esse povo por detrás e por diante. Deus colocou diante do povo um caminho sólido e Deus deu segurança para esse povo. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus mantenedor, é o Deus que supre as necessidades do seu povo. Quem é esse Deus, pastor? Me fale da identidade desse Deus. Esse Deus é o Deus eterno. Ele é autoexistente, ele é autônomo, ele é livre. Quem é esse Deus, pastor? Ele é o Deus fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Quem é esse Deus, pastor? Ele é o Deus imutável. Ele não envelhece, ele não tem cabelos brancos, ele não cai cabelo da sua cabeça. Ele é o Deus imutável. Ele está no tempo, porque ele está aqui dentro de nós, no nosso meio, dentro de nós e no nosso meio, mas ele é atemporal, ele está fora do tempo, está acima do tempo. É esse Deus que amou. É esse Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus é misericordioso. Ao invés de punir-nos por conta do nosso pecado, ele resolve não nos punir. Quem é esse Deus? Esse é o Deus gracioso, que nos dá todas as coisas graciosamente, sem que haja nenhum merecimento. Quem é esse Deus? Ele é o Deus compassivo. O que é isso? Ele se importa com você, sim. Mesmo naquelas crises que você tem, e que você tem a sensação de estar sozinho, de estar numa solidão, de querer ficar no escuro, de querer ficar trancado num quarto, ele se importa, ele vê você, ele vem ao seu encontro. É esse Deus de quem a Bíblia está falando que amou. É esse Deus que todas as manhãs, como que numa linguagem metafórica, puxa o edredom da misericórdia ou das misericórdias e nos cobre e faz com que elas sejam renovadas sobre a nossa vida todas as manhãs. E são elas a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Esse é o Deus que a Bíblia está falando, que nos amou. É esse Deus que a Bíblia introduz nesse verso dizendo, Deus amou. Deus amou. Irmãos, eu tenho experiência de ter sido amado. Eu tenho algumas experiências de ter sido amado. Eu não vou citar aquelas de cunho familiar, por enquanto, que aí você fala, também puderam, né, pastor? Né? Se os meninos, se a filha, se a esposa, tal, mãe, essa coisa toda, né? Mas eu tenho algumas experiências de amor. E eu cito, só para você entender, porque você também tem experiência de amor, de ter sido amado ou de ser amado. Então, eu me lembro que quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, e encurtando a história, eu fui até o reverendo Hernandes, depois que ele voltou dos Estados Unidos, fazendo doutorado, depois daquele ataque às Torres Gêmeas, essa coisa toda, né, minha esposa lendo o jornal, falou, o pastor que você quer conhecer está chegando em Vitória. Eu ligo para lá para marcar.
E eu disse, ligue, eu quero falar com ele, eu quero saber se eu estou velho para o ministério. Velho, 25 anos, né? Eu tinha 25 anos, eu achava que talvez eu estivesse velho. E ele, pasme, irmãos, ele me atendeu. Quem tinha prioridade? Quem devia ser recebido por ele? Que ficou 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos fora. Os membros da igreja. As pessoas que ele realizou o casamento, que batizou, essas pessoas. Mas quis o Senhor Deus colocar um caminho providencial, de um modo soberano, para que eu pudesse chegar até o reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu reputo como sendo o meu pai espiritual. E eu fui lá. Entrei na sua sala, ele me recebeu, pediu para eu me assentar, eu me assentei, pediu para eu contar a minha história e eu comecei com uma metralhadora, sem interrupção. E fui contando. E ele me ouvia atentamente, balançava a cabeça, talvez depois de 2 horas falando e ele, sinalizando. Quando eu dei uma pausazinha, ele pegou a palavra e então começou a me instruir. E dentre as instruções, ele me deu uma instrução para eu participar de um evento que ia ter início no outro dia. Ele me atendeu numa terça, o evento seria na quarta. E eu fui, e na terça-feira seguinte eu voltei. E quando eu voltei, ele pediu para eu escrever, com base no meu entendimento, em Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vá para casa, escreva o que você entendeu desse texto. Não consulte nada. Consultar o quê? Não tinha nada. Internet, nada. Telefone, nada. Livro, nada. Mas sim, ele estabeleceu um critério. Não olhe nada. Leia o texto, ore e depois comente o que você entendeu. Eu li durante uma semana, tinha uma semana para fazer isso. Eu fiz isso todos os dias, mais de uma vez por dia. Aí achei que entendi o texto. Peguei um caderninho de arame, aquele caderninho pequeno, mais ou menos nesse formato, e escrevi de um lado da página, metade de uma página, com o texto bíblico. E levei para ele. E entreguei para ele. E ele recebeu, e pegou a caneta, e começou a ticar. E tica aqui, tica ali, e foi ticando. Irmão, só sobrou o texto bíblico. Só sobrou o texto bíblico. Ele dobrou aquela página, e me devolveu e disse assim, vamos aguardar o que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida. E eu me senti amado, foi uma demonstração de amor. Aquele homem gastou tempo, ele investiu tempo, ele me recebia semanalmente. Ele cuidou de mim, ele me pastoreou, ele me discipulou. E eu me senti amado por aquele homem, eu fui amado por aquele homem. Essa é uma das muitas experiências de ter sido amado que eu tenho. Mas o amor do reverendo Hernandes, a quem eu reputo e tenho estima e carinho, e respeito e admiração, não se compara ao amor de Deus. Porque o Deus que a Bíblia está dizendo que amou, com esse amor que é diferenciado, também é o Deus que amou o reverendo Hernandes Dias Lopes. O seu amor, o amor de Deus, do Deus a quem e diante de quem nós nos encontramos, é um amor sem igual, é um amor singular, é um amor verdadeiro, é um amor incondicional, livre e soberano. Nenhuma manifestação de amor se iguala, se compara, se assemelha, se aproxima do amor de Deus. Natal é a grande demonstração de amor, do amor de Deus. Irmãos, na esfera do nosso conhecimento, da nossa experiência, nós temos essas manifestações de amor. Manifestação de amor de pai, de mãe, de filho para com os pais, dos pais para com os filhos, do cônjuge, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Mas nenhum desses amores, dessas nossas experiências, se aproxima do amor de Deus. Do amor de Deus. Talvez, com muitas ressalvas, porque pode ser que os pais façam ou estabeleçam alguma justificativa, alguma ressalva, talvez dentro dessa nossa experiência, o amor de mãe talvez seja o mais sublime e mais nobre. Eu tenho a impressão que é. Que o amor de mãe é um amor diferenciado dentro da nossa experiência. No âmbito desse nosso conhecimento, dessa nossa experiência, dessas nossas relações interpessoais, talvez o amor mais sublime nessa esfera aqui de baixo seja o amor de mãe.
Sem dúvida alguma, eu penso que é. Até porque dentro do nosso contexto existe o jargão, né, o ditado popular, coração de mãe tem sempre lugar para mais um. Eu penso que é justamente para dizer isso, de como que esse amor de mãe é um amor esticado, de como que tem espaço, de como que ela é acolhedora. Né? Patrícia costuma dizer o seguinte, se eu morrer primeiro, talvez os meninos sintam muita falta, ou sentirão mais falta de você se você morrer primeiro, ela diz. E eu chego à conclusão que não, e nessa semana ficou claro que não. Eles amam demais a mãe. E olha que sabe quem é a linha dura lá em casa? É ela. É ela. Quem pega pesado é ela. Quem cobra é ela. Quem dá o solavanco no menino para a escola, para as obrigações, para isso, para aquilo, é ela. Eu sou o apaziguador. Certo? E de repente eu vejo que eles estão mais encostados nela. Que eles sentem mais falta dela, do aconchego dela, do amor dela. Então eu penso que nessas experiências que nós temos, talvez o amor de mãe seja um amor realmente diferenciado. Mas veja só o que a Bíblia vai dizer sobre isso. Certa feita, o povo de Deus estava se queixando da sua sorte, se sentindo abandonado. Esse texto, ele se encontra no livro do profeta Isaías, não precisa abrir, eu vou recitá-lo, está no capítulo 49. E o povo estava bem queixoso, se sentindo assim, desamparado. E aí, o Senhor se dirige ao povo dizendo assim, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Parafraseando o texto, seria alguma coisa mais ou menos assim, Deus se esqueceu de nós, Deus nos deixou à mercê da nossa própria sorte, nós estamos expostos diante dos nossos adversários, enfim, Deus não nos ama. Era assim que o povo estava se sentindo. E a partir desse queixume, dessa murmuração, desse queixume, dessa murmuração, Deus criou uma situação hipotética que envolve a mãe. Deus criou uma situação hipotética que envolve a mãe. Aí o Senhor diz assim, pelo profeta, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho, e preste atenção, do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Vejam que coisa extraordinária. Nessa situação hipotética, é difícil uma mãe deixar e abandonar o filho, e um filho que está sendo amamentado. Porque uma mãe que tem um filho recém-chegado, que deu à luz recentemente, o fato do menino ter nascido, o fato de estar amamentando o menino, é sempre lembretes biológicos que ela tem um filho. Mas ainda assim, de quando em quando, a gente não escuta histórias de mães que abandonaram, que deixaram seus filhos e foram embora e nunca mais voltaram, que não querem saber, que nunca mais quis saber da existência do filho. Deus está dizendo, olha, ainda que uma mãe nessas condições, que para nós é uma coisa meio distante, Deus está dizendo, ainda que isso venha acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E é desse Deus que a Bíblia está dizendo, é esse Deus que amou, é esse Deus que amou. Esse Deus que amou. Uma mãe que tem bebê que fica com a mama engorgitada. Esse palavrão aqui não é da minha lavra, do meu vocabulário. Eu fui no Google ver o que é. É quando os seios da mãe, que está no processo de amamentar o seu filho, e os seios vão ficando cheios. E vão ficando, é mais um lembrete de que ela precisa amamentar o filho, e ela sente dores se ela não dá de mamar para o menino. Mas ainda assim é possível que essa mãe deixe o filho, esqueça o filho. Deus está dizendo, eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Você talvez veio aqui nessa noite, e talvez você tenha tido essa experiência da sensação de solidão, de estar sozinho, de ter a sensação de que parece que Deus virou as costas. Você tem deparado-se com um silêncio inquietante. Parece que Ele não se importa, Ele está dizendo,
engano seu. Não é pelo que você sente, não é pelas suas sensações, é pela minha promessa, é pela minha imutabilidade, é pela minha fidelidade, é pela minha promessa. Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É esse Deus que ama. Eis o verdadeiro espírito do Natal. Natal, a grande demonstração do amor de Deus. Então, a primeira verdade é quem amou. A segunda verdade é o que amou. O que Deus amou? O texto diz que Deus amou ao mundo. O que Deus amou? Deus amou o mundo. O grande amor de Deus, esse amor incomparável, sem igual, exclusivo, singular, encontrado só em Deus. Nós já vimos isso, demonstramos isso dentro das nossas experiências. Esse amor também é um amor imerecido. É um amor imerecido. Ninguém merece esse amor. Nada do que você fizer, nada que está relacionado a você, das suas virtudes, de alguma coisa que as pessoas elogiam, seus pais elogiam. Sabe, crianças, adolescentes? Às vezes os pais de vocês não falam assim: nossa, mas você, meu filho, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Outras vezes o pai diz outras coisas também, né? Não é verdade? Essas coisas, nada do que talvez as pessoas aplaudam, reconheçam. Nada disso. Você não merece o amor de Deus. Deus amou de modo incondicional, livre. Deus não foi coagido. Ninguém pressionou a Deus, nem em cima, nem dos lados, nem embaixo, nem em lugar algum. Deus decidiu amar o mundo. Deus amou o mundo. Agora, a palavra mundo, porque existe uma problemática sobre essa palavra, né? A gente poderia ter um sermão só para isso. Talvez pegar o livro de John Owen, o puritano John Owen, que tem um livro traduzido, Por Quem Cristo Morreu, que vale muito a pena ler. Né? Eu penso que, conhecendo a história de John Owen, devia ser assim, vai ver que eram uns 3 volumes dessa grossura, e a tradução para o português, né, fizeram aquele volumezinho assim para a gente ir direto ao ponto. Vale muito apenas ler esse livro. Porque John Owen ele vai esmiuçar, vai destrinchar essa ideia do conceito mundo em João, em outros livros, mas em João sobretudo. E às vezes nós sabemos, e vocês já ouviram isso, que às vezes a palavra mundo se aplica ao cosmo, ao planeta, ao mundo criado de Deus. E às vezes ele se aplica ao sistema hostil, ao sistema violento que contrapõe-se contra o reino de Deus, contra os valores do reino de Deus, contra tudo quanto está relacionado a Deus. E às vezes está relacionado a indivíduos. E aí, por estar relacionado a indivíduos, algumas pessoas vão dizer: não, o mundo aqui traz a ideia de universalidade, todos os indivíduos. Não, em João não é possível sustentar isso. São pessoas que não merecem o amor de Deus, mas o Deus que amou, não amou todas as pessoas do ponto de vista do universalismo. Não é isso. Porque se você olhar em João, quando diz assim que o mundo rejeitou, né, está nesse evangelho lá no capítulo de número 1, não estava falando de todos os judeus. Ele não está fazendo a composição. Os judeus rejeitaram, a grande maioria. Mas entre os judeus, teve pessoas que se renderam, que se curvaram, que acolheram. Então ele não está falando de todo mundo. Há momentos que João diz nesse evangelho, que diz assim, que ele falou a todo mundo. Uai, mas ele falou com todo mundo? Não falou com todo mundo. Ele falou com um grupo de pessoas. Portanto, aqui ele não está trazendo essa ideia de todas as pessoas indistintamente. São pessoas que não merecem, são pessoas que não tem nada nelas que pudessem atrair o amor de Deus. Deus escolheu amar. Mas são pessoas que estavam dentro da agenda, do decreto, da escolha, da eleição de Deus. São essas pessoas. Mas mesmo essas pessoas, elas não são merecedoras do amor de Deus. Do amor de Deus. Quando minha mãe ficou impossibilitada, circunstancialmente, em um tantão de coisas, de viver com meu pai biológico, ela então decidiu voltar para a roça. Ela disse que estava morando no Rio de Janeiro com ele, e ela decidiu. Só que a vida dela, ela sabia do caos, que a vida dela haveria de se tornar na roça. Mãe solteira. Reputação acabou. Naquele contexto, hoje a gente, irmãos, que coisa maluca que acontece nessa sociedade contemporânea, né? Pasmem, eu ouvi na nossa igreja
no âmbito da nossa igreja, uma menina, um tempo desse, um adolescente, devia ter talvez 15 anos, ela falando assim, eu quero ser mãe, mas eu não quero casar, não. Olha só que insanidade, que loucura, a influência desse mundo maluco. Mas no tempo da minha mãe, que eu tinha 8 meses, ela estava voltando, e ela sabia que a vida dela, naquele contexto, tinha acabado. Então, o que ela elaborou? Eu vou chegar para os meus pais e vou perguntar se eles querem criar o meu filho. E aí chegou, né, aquela coisinha bonitinha de 8 meses, né, hoje crescida, e falou com o meu avô, e ele, diante de tudo que ela tinha vivido, ele decidiu me acolher como filho. E minha avó conta que eu fiquei 30 dias, eu não dormia, eu chorava e eu mordia. Ela disse que eu mordia, né, 8 meses ali e tal, e aquela luta toda. Que sujeito ruim com 8 meses. E minha avó não desistiu de me amar. Minha avó investiu tempo, teve as noites cumpridas, não conseguia dormir, e eu também não dormia, nem ela dormia, porque minha mãe deixou e seguiu a vida dela para se virar na vida. Mas ela não desistiu de me amar. Mesmo eu sendo hostil, mesmo uma criança pequena de 8 meses, já atacando, já mordendo, já sendo agressivo, já sendo violento, ela não desistiu. Deus decidiu amar você. Você sempre foi hostil, você sempre virou as costas para Deus, você sempre foi belicoso, e na linguagem bíblica você estava na condição de inimigo de Deus. E Deus, mesmo assim, escolheu amar você. Extraordinário! Aleluia mesmo! Fantástico. Deus decidiu nos amar. Ele nos amou. Amou indivíduos pecadores, amou inimigos, amou pessoas que não tinham nenhuma afeição pela sua lei, pela sua vontade, pela sua presença. Deus amou pecadores indignos, dos quais nós fazemos parte dessa grande massa de homens caídos, de homens rebeldes, de homens que estão numa relação belicosa com o seu Criador. É esse tipo de pessoa que somos nós e todas as demais que Deus decidiu amar. Nós não tínhamos afeição, nenhum interesse sequer nesse Deus. A Bíblia ensina, portanto, que esse amor é um amor imerecido. Nós já lemos aqui hoje sobre a demonstração desse amor de Deus para com pessoas egoístas, pessoas individualistas, pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas alienadas de Deus, que não querem nada com Deus. E foi esse Deus que nos amou. E ele diz que Deus prova esse amor, o seu próprio amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É esse Deus que nos amou. Quem amou, o que amou, e em terceiro lugar, como amou. Como ele amou. O texto diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Claro que as pessoas, quando olham para essa palavra tal, né? Nós ouvimos, né, um bom tempo que essa ideia talvez esteja relacionada à dimensão do amor, né? A grandiosidade do amor, ou talvez sobre a intensidade do amor. Só que eu sou tendente a pensar que quando o texto está falando de tal maneira, ele está dirigindo para em quem o amor de Deus vai ser manifestado. Porque isso já resolve, inclusive, a questão da intensidade, a ideia da extensão, da largura, da profundidade, da altura. Mas é em Cristo. De tal maneira, em Cristo, o meio pelo qual Deus nos amou é o seu próprio Filho. É nele que Deus demonstra o seu grande amor. A Escritura é clara em dizer sobre essa coisa. A Escritura vai dizer que Deus não poupou o seu Filho unigênito. Antes, pelo contrário, Deus o entregou por amor de nós. Então Deus amou, como Deus amou? Deus amou no seu Filho. É por isso que a gente diz que fora de Cristo não há nada em nós. Fora de Cristo, nada. Em Cristo, tudo. Deus nos ama em Cristo. Deus nos contempla em Cristo.
Deus nos reconcilia em Cristo. Deus nos justifica em Cristo. Deus nos adota em Cristo. Deus nos dá todas as dádivas em Cristo. Em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. E é por meio dele que a graça de Deus veio para nos alcançar e nos transformar e nos conquistar. A Escritura afirma essa verdade. Verdade profética, no livro do profeta Isaías, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. O Filho de Deus, diz o profeta Isaías, ele foi humilhado e oprimido por causa dos nossos pecados. Portanto, Deus amou de tal maneira em Cristo. É em Cristo que Deus nos amou. E nisso repousa o Natal, a grande demonstração do amor de Deus. Em Cristo. Em Cristo. Eu estava lendo um teólogo que gosta de escrever na área da espiritualidade, eu gosto desse tipo de literatura, e ele dizia: imagine que você está em alto mar, aquela fúria, aquele ímpeto das águas que se avolumam, que crescem, e você está numa embarcação pequena, num caiaque. De repente aquilo sobe e você fala, vai me engolir, aquela fúria da natureza, aquela força da natureza. E de repente esse escritor muda e fala assim: o amor de Deus por você é mais furioso do que a fúria do mar. Porque esse amor é demonstrado na grandeza, na singularidade do seu próprio Filho. Ele é maravilhoso, ele é grandioso. Certamente, diz Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Demonstração do amor de Deus. Como que Deus amou? Amou-nos no seu Filho. Amou-nos no seu Filho. Amou-nos no seu Filho. Demonstração de como Deus amou em seu Filho. O meu irmão do meio, Fernando, ele devia ter uns 5, 6 anos, e ele passeando em volta da casa, onde ficavam as vacas leiteiras. E quase sempre, vaca leiteira, elas não são muito afeitas a crianças. Não sei por razão, mas de repente ela olha, né, e fala assim, esse aqui eu posso atacar. Né? Se olha uma pessoa mais crescida, talvez ela fica mais receosa, ou por conhecer, não sei. Aí, de repente, mãe estava lá na janela, e Fernando vem em direção. E no meio daquela vacaria, uma mirou o Fernando e partiu em direção ao Fernando. Ainda bem que ela era moxa, isto é, ela não tinha chifres. E ela jogou o Fernando no chão e ela esfregava o Fernando assim no chão. No meio do cocô, da vaca, do estrume. E ela esfregando, e mãe, quando viu aquela cena, mãe saiu. Mãe deixou tudo que estava fazendo no fogão e partiu em direção e enfrentou a vaca. E arrancou o Fernando dali. E tirou o Fernando. E disse, basta. E não deixou o Fernando ser esmagado. Ele iria morrer. Ele iria morrer. Isso é uma demonstração de como minha mãe amou. De como minha mãe enfrentou o perigo. Mas se você perguntar à minha mãe se ela é capaz de dar um dos filhos dela, não rola não. Esse tipo de amor, ela certamente, tenho certeza, que ela não será capaz de demonstrar. Mas Deus enviou o seu filho para enfrentar o diabo, para enfrentar o pecado, para enfrentar a morte, para enfrentar a sepultura, para enfrentar os cravos, para enfrentar a crise.
que ele haveria de enfrentar, para enfrentar a cruz, para enfrentar a ira de Deus. Deus, entretanto, entregou seu Filho. Deus nos ama no seu Filho e entregou seu Filho para enfrentar o que nós deveríamos enfrentar. E, portanto, ele saiu vitorioso. Natal, a grande demonstração do amor de Deus. Nós já vimos quem ama, nós já vimos o que ama, nós já vimos como ama, e nós vamos ver agora por quê, o porquê amou, o porquê Deus amou. Diz o texto aí, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o propósito, aqui está a finalidade, por que Deus amou desse jeito, como nós vimos. O Natal, portanto, é a grande demonstração do amor de Deus, porque ele propiciou definitivamente, de uma vez por todas, uma grande salvação para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Irmãos, nós nascemos debaixo da condenação. Nós nascemos debaixo da ira. Nós nascemos como escravos do pecado, do mundo e do diabo. Mas Jesus veio para romper isso. Jesus veio com uma solução definitiva. Ele não veio como uma possibilidade para possibilitar a salvação às pessoas. Não, ele veio para concretizar a salvação de todos o seu povo, de todos os eleitos, de todos aqueles que haveriam de crer e descansar na sua obra da salvação, na obra da redenção. Foi para esses que o Senhor Jesus veio. E uma vez que ele veio, o Senhor Deus está registrando na sua palavra que aqui tem o propósito, que aqui tem a finalidade, que aqui nós encontramos aquilo para o que ele veio fazer, que nós não poderíamos fazer. A única coisa que é preciso fazer, a única condição, é preciso crer. É preciso crer no Senhor Jesus. É preciso crer na obra do Senhor Jesus. A iniciativa foi de Deus, tem sido de Deus. Do começo, no meio, ao fim, é de Deus. Mas no meio da história, no meio da construção, em que o chamado do Evangelho vai acontecendo, em que as boas notícias vão sendo dadas aos homens, Deus reivindica, Deus exige que os homens creiam no Filho dele, na obra que o Filho dele realizou de uma vez por todas. Porque só assim que o homem receberá o livramento e a salvação, para não ser condenado ao inferno, à perdição, definitivamente. Só assim. Não há outra possibilidade. Não são as obras, não são seus méritos, não é porque você guarda a lei, não é porque você tem alguma virtude que você acha que ela enobrece você, ou as pessoas têm feito você pensar que de fato você é uma pessoa diferenciada. Não é nada disso. Não é nada disso, é o que ele fez, e o que ele fez, portanto, é o fundamento sobre o qual você precisa apoiar a sua confiança definitivamente, exclusivamente, no Senhor Jesus e na obra do Senhor Jesus. Que obra é esta, pastor? O fato de que ele foi o nosso substituto, isto é, ele foi para a cruz, assumiu o nosso lugar, e houve uma transferência, portanto, uma imputação dos nossos pecados serem transferidos para o Senhor Jesus na cruz. E há uma imputação, dupla imputação, qual seja, ele então transfere a sua justiça para a nossa conta, paga a nossa dívida. Grita na cruz, está consumado. Uma vez que você crê, portanto, que ele foi o seu substituto, que ele pagou a sua dívida, que ele fez o que você não podia fazer, e que ele ressuscitou de entre os mortos, venceu a morte para ser o nosso justificador, o nosso advogado, o nosso intercessor. Uma vez que você crê no Senhor Jesus e na obra do Senhor Jesus, você, então, está livre da perdição. Enquanto você não crê, você está perdido. Está fadado à perdição eterna, à condenação eterna, ao inferno, à separação definitiva de Deus, de nunca mais ter condição de reverter essa situação. Portanto, o dia da salvação é hoje. A oportunidade é agora. Você não pode adiar. Você tem que crer, e crer com todas as suas vísceras, com todas as suas forças, abraçar essa mensagem gloriosa do Evangelho em Jesus Cristo. Eu li uma história contada, se não me trai a memória, pelos Gideões. Gideões, quem aqui conhece os Gideões? Trabalho dos Gideões, quase todos conhecem. Nessa história, dizia o seguinte: os Gideões, nesse trabalho, nesse processo de distribuir o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, aquele exemplarzinho,
deram para alguém, e o camarada que recebeu era um fumante inveterado. E ele então faltou papel para ele fazer o seu pito, o seu cigarrinho, e ele foi destacando, começou lá do início e tal, e vai, e à medida que o vício mexia com ele destacava mais uma, e enrolava o seu pito ali, e pitava e tal, e até que ele chegou no Evangelho de João, e ele resolveu espiar o que estava na página, que estava escrito, capítulo 3, versículo 16, e naquele dia ele creu, e Jesus mudou a sorte dele, e ele ficou livre do vício, e ele ficou livre dos pecados, e ele recebeu vida, e ele recebeu paz, e ele recebeu alegria, e tudo quanto ele buscava aqui, ali e acolá, ele encontrou no Senhor Jesus. Ele encontrou no Senhor Jesus. Que delícia foi ouvir da minha tia na infância. Ela citava João 3,16, ela não tinha curso, ela não tinha esse conjunto de conhecimento que nós temos, de literatura, disso, daquilo, aquilo outro. Ela lia João 3,16 e fazia um apelo com Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. João 3,16, Atos 16:31. E depois ela rematava. As pessoas da minha idade talvez se lembram. Oh, eu amo a Cristo. Oh, eu amo a Cristo. Quem conhece? Vamos cantar junto? Oh, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Aleluia. E ela fazia um processo pedagógico, se dirigindo a cada criança. Fulano, você ama Cristo? Aí a criança dizia, eu amo a Cristo. Por quê? Aí a criança repetia, até chegar em mim. Fábio, você ama Cristo? Eu dizia, amo. Aí ela, por que você ama Cristo? Porque Ele morreu por mim, aleluia. E olha o fruto. E olha o fruto da salvação. Você precisa crer. Você precisa crer. Você não pode adiar mais. Você não pode protelar mais. Porque se você tombar nessa noite sem se reconciliar com Deus por meio de Jesus, o que te aguarda é o inferno. Talvez essa linguagem, você fala assim, pastor, isso está distante, nós estamos numa outra época, isso parece que soa alguma coisa da Idade Média. Não, isso é Bíblia. Isso é Escritura. É o Senhor Jesus quem mais falou sobre o inferno, mas também nos apresentou o antídoto, o remédio, a solução. A solução é a vida no Filho dele. Não creia nessa noite, não adie, não protele, não recuse a salvação. Eu quero considerar 3 coisas aqui. Primeiro, quem sabe faz muito tempo que você ouve sobre a declaração do amor de Deus. Quem sabe você acha bonito, você fala, é bonito demais, é gostoso demais ouvir isso, é maravilhoso, traz um deleite. Mas você ainda não se curvou, você ainda não se rendeu, você só escutou o som da voz, mas ela ainda não penetrou a tal modo ou de tal maneira que você pudesse se render, se curvar, de uma vez por todas. Deus ama de um modo sem igual, de um modo singular, de um modo exclusivo, de um modo soberano, de um modo gracioso, de um modo incondicional, mas você precisa responder esse amor. Não basta ouvir, não basta achar encantador, maravilhoso, que mensagem, que coisa boa de ouvir, e isso não fazer eco, transformações no seu coração. Segundo, a declaração do amor de Deus não é uma declaração apenas verbal, ela consta no texto, ela está no papel, mas essa declaração do amor de Deus foi escancarada lá na cruz. A cruz é a maior demonstração do amor de Deus. O Natal, o nascimento do Senhor Jesus, não está dissociado da cruz, está vinculado à cruz. Ele nasceu para ir para a cruz. Então o amor de Deus não é apenas uma declaração, ele foi concretizado. Deus ama para valer. Deus ama com profundidade, Deus ama com intensidade, e demonstrou esse amor em Cristo Jesus pelo pecador. A cruz é a maior demonstração de que Deus ama, de que Deus se importa, de que Deus está interessado, de que Deus te convida, de que Deus te chama para se achegar, para receber o que você tanto necessita, perdão,
Sua maior necessidade é de perdão. Sua maior necessidade é do Senhor. Sua maior necessidade não é de dinheiro. Sua maior necessidade não é de saúde. Sua maior necessidade não é de casa nova, não é de carro novo, não é de mais amigos. Sua maior necessidade é do amigo dos amigos. Jesus Cristo é o nome dele. Você precisa de Jesus. Nossos filhos precisam do Senhor Jesus. Nossa casa precisa do Senhor Jesus. Terceiro, o amor de Deus é grande, e porque é grande, é incomparável, imerecido, e proporcionou-nos definitivamente grande salvação em Jesus Cristo. Por isso, não adie mais, não protele mais. Hoje é a noite da oportunidade, hoje é a noite da salvação. Renda-se, arrependa-se, se achegue a Ele e receba de graça a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor.